Bem, a nossa aula já é a terceira quinta-feira, né? Então, hoje faltam 4 slides, mas o que a Claudine vai começar, na verdade, é a continuação do que ele fala, né? Então, como o Jorge falou, a gente vive nesse automatismo e o texto fala disso. Na verdade, a maioria dos textos que chegam para a gente são nesse sentido do quanto nós somos, do quanto nós nos deixamos, né? Dominar pela mente mecânica, pelos condicionamentos, pela falta de vontade, pela preguiça, ou seja, nós não temos o hábito de utilizar nossa capacidade, né, a nossa inteligência, e simplesmente vamos repetindo o que nos foi imposto em algum momento, seja aquilo que está no nosso subconsciente, que é muito vasto, né? Agora eu sei que são 87% a 90% de inconsciente, ou seja, uma parte muito pequena que fica ali consciente. E esse consciente, eu digo que é entre aspas, porque ele é um consciente limitado, né? Porque está muito dentro do condicionamento. Então, poucos pensamentos a gente tem que são novos, ou quase nenhum, e quando a gente acha que pensa alguma coisa nova, a gente está pensando dentro de um mesmo conteúdo. Mas isso é o início de tudo. Início que eu quero dizer é dessa nova visão, né? E a repetição e as aulas vão fazer com que a gente realmente tenha um pouco mais de esclarecimento. Então, ele diz assim: o ser anseia por mais, né? Então, todos nós queremos mais. E o que é esse mais? É importante que a gente reflita sobre isso, porque muitas vezes nós queremos mais do que não nos é benéfico, né? E isso por condicionamento. Então, nós buscamos a alegria, o encontro com essa felicidade através da parte material. E enquanto o Evangelho nos pede, é o contrário, né? É o encontro com o si mesmo, com essa centelha divina que tem dentro de cada um de nós. Mas nós ansiamos por mais, independente de sabermos ou não o que nós queremos. O auto lhe impulsiona, mas a forma mental não lhe dá possibilidades. Então, isso quer dizer o quê? Nós já sabemos disso, né? Nós somos impulsionados pelo mundo espiritual, por todas essas forças que a princípio a gente desconhece, porque nós não temos a capacidade ainda de senti-las da maneira como deveríamos, né? Porque somos ainda muito matéria, mas o alto está ali, né? A espiritualidade está ali nos impulsionando, nos dando oportunidades, e a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é perfeita. Então, tudo que nos acontece, todas as situações, todos os impedimentos, vamos usar assim, né? Todas as coisas que muitas vezes nos alegram, elas precisam de reflexão, porque são instrumentos de Deus, né? E fazem parte dessa lei perfeita. Então, a gente está ali, na condição de não conseguir enxergar isso tudo, né? Porque a nossa forma mental não permite. E ele ainda diz, é como se vivêssemos numa grande carapaça. E ali tem a imagem, né, que eu achei bem sugestiva, que te impede de ver, né? E esse ver não é feito com os olhos da carne, mas sim com os olhos do espírito, que aguarda a oportunidade de libertar-se da matéria. Então, nós já sabemos que o grande objetivo é que essa matéria seja absorvida pelo espírito, né? E não o contrário. Estou falando agora sem parar, não sei se alguém quer falar alguma coisa, se está dando para captar essa ideia. Oi, tudo bem? Oi, Jean. Eu- Tudo bem, querido? Então, um comentário, né, sobre essa questão que você falou é que realmente assim, né, o André Luiz ele diz que quando a gente, durante o própria moradia, né, resistência na matéria, quanto mais a gente tenta desenvolver os potenciais do espírito, por exemplo, enxergar alguém com os olhos da alma, né, ouvir com os ouvidos da alma, ou qualquer outra habilidade espiritual que seja, né? Tentar prever futuro para poder auxiliar alguém, e várias outras capacidades do espírito.
A gente, então, já que aqui é um lugar de muito maior resistência e muito mais difícil de praticar isso, embora alguns se esforçando acabam conseguindo um pouco, chegando lá de lá, essa capacidade ela é multiplicada muitas vezes, né? Então, já indicando para a gente a possibilidade de agora tentar desenvolver essas capacidades do espírito, para Sim. depois lá ter isso daí multiplicado e poder daí sim lançar a mão. Tanto que tem um capítulo lá que, por exemplo, eles vão fazer uma missão de socorro e o Hilário era o espírito que era padre, né, na outra existência. Então, ele tinha desenvolvido a capacidade dele de argumentação, de comunicação, né, ao longo da vida, como padre. Então, ele que foi selecionado pelo instrutor espiritual para poder conversar com os espíritos lá naquela região do umbral que eles estavam. Justamente porque ele tinha desenvolvido aqui, lá no mundo espiritual, estava bem mais do que quando ele estava aqui na Terra, por ter exercitado aqui. E quando tinha que ver quais que eram as dificuldades que cada espírito sofredor tinha, ele chamou um espírito que na Terra era enfermeira, que já Uhum. tinha na alma a capacidade de tentar devassar, né, as dificuldades dos outros nas entrelinhas, Sim. né? Então, justamente essa questão de começar agora a tentar olhar com os olhos do espírito, mesmo encarnado, né? Sim. Isso. E essa capacitação que esses dias eles riram de mim aqui, o meu filho, né? Porque eu disse que eu queria fazer psicologia para depois que eu desencarnasse que eu pudesse ajudar melhor lá do outro lado, né? Aí ele tava disse, não, mãe, só tu mesmo, né? Mas é isso que tu Faz acabou de sentido. falar, a gente se capacita achando. Mas esse comentário do Jean é interessante também, porque assim, como a gente tem essa visão unitária, vamos dizer assim, né, fragmentada da vida, como se a vida fosse única, a gente pensa de uma maneira equivocada, porque assim, ah, tá, então eu vou perder o meu tempo. Mas não, todo conhecimento que eu vou adquirir, é, ele permanece, né, para as outras encarnações. Então, toda a capacitação que eu fizer, ela vai ser válida, eu vou poder utilizar, né? E essa maneira de ver ali com os olhos do espírito também tem essa função que o Jean acabou de falar, mas o que ele também quer dizer é essa capacidade de ver com o coração, né? De aplicar o Evangelho de Jesus enquanto nós estamos aqui, de ver o outro com indulgência, com bondade, né? Então, ver com os olhos do coração, ou seja, aquele que não julga, né? Mas é isso, muito bom. Muito obrigada, Jean. Mais alguém? E o que que seria essa carapaça, gente? Vamos entender um pouco falar sobre isso, porque assim, ó, é como se vivêssemos numa grande carapaça que te impede de ver, impede de chegar ajuda. O que que a gente pode traduzir? O que que é isso no dia a dia da gente? Quem se arrisca? Seriam as máscaras que a gente usa? Também. Que mais? Eu acho que é a falta Eu de vejo vontade também, né? De não querer enxergar, a preguiça, é tudo, é tu colocar aquilo ali, fruto da inércia, não querer se mexer. Então, assim, a gente acaba ficando cego por conta desse conjunto de fatores, entendeu? Que junta a preguiça com a falta de vontade, com o uso da máscara. Eu acho que é um conjunto de várias coisas, né? Sim. Mas é importante que a gente fale de todas essas coisas, que na verdade já é o que a gente vem falando sempre, né? Mas existe um impeditivo, né? Porque eu não me relaciono com o bem. Eu me relaciono com o bem verdadeiramente, intimamente, né? Quais são os meus pensamentos? Porque o professor Maurício, ele fala do IBIS, do cinturão de imagens, né? Então, nós criamos uma condição que nos habilita, ou seja, nos prende nessa prisão mental. E por conta de tudo isso que a gente vem falando, né? Da falta de vontade, de todas as máscaras que nós não flexibilizamos, ou seja, a gente é assim e na verdade a gente não é, né? Então eu sustento uma máscara de boazinha, de boa filha, de boa mãe,
e não flexibilizo essa máscara, então não me dou oportunidade de melhorar. Então, todas essas coisas, né, todos esses comportamentos que a gente tem que são equivocados, eles fazem com que esse escudo, né, por mais que a espiritualidade nos ajude, que isso seja muito pequeno, porque nós não abrimos o campo. É como se a gente estivesse embaixo de uma chuva e tivesse com o guarda-chuva aberto, né? Então não chega. A gente não cria. Ele fala que é o receptáculo, né? Nós não temos um receptáculo para sustentar tudo isso. Então a gente às vezes consegue dar uma espiadinha, vamos dizer assim, numa coisa melhor através de um sonho, através de um insight, através de um pensamento, de uma intuição. Mas normalmente a gente não consegue sustentar por muito tempo, né? Pode falar, Cris. Eu estava assistindo uma aula da Helena Galvão, e aí ela falava sobre a questão da cerquinha, né? É um exemplo muito legal que ela deu, porque assim, como se fosse o pai e o filho, né? Que educa dentro da cerquinha, que depois daquilo ali ele não consegue mais educar, não dá mais exemplo e não é coerente, né? Porque a grande questão é tu ser coerente. A coerência entre tu ser e fazer, porque quando tu tem essa coerência da conexão com o sentimento, com as ações e pensamentos, ela faz com que tu viva a sua verdade, né? E isso é muito interessante porque tem tudo a ver com as personas, com as máscaras, né? Que a gente usa, essa grande questão de a gente sempre estar querendo ser o bom da história, né? Em vários cenários diferentes, a gente veste várias máscaras e achei bem interessante, assim, essa aula que ela deu, falando dessa questão da coerência, né? Era isso que eu tinha para contribuir. Obrigada, Cris. E realmente nós somos muito incoerentes, né? Porque normalmente nós apresentamos uma máscara, ou seja, nos apresentamos de uma maneira e intimamente existe um conflito muito grande. Então, isso é inerente à criatura, né? Encarnada, normalmente todos somos assim. Mas o não prestar atenção, né? Nisso tudo é que deixa esse escudo mais resistente, né? Porque a gente que está aqui há tanto tempo estudando e falando sobre tudo isso, a gente consegue se perceber um pouco melhor, né? Esses dias eu estava conversando com o Jorge e disse assim, poxa, por que eu tenho que manter uma máscara de boazinha? Né? Ah, a Cristiane é boazinha, ajuda aqui, faz isso, ajuda fulano, ajuda ciclano. E me deu um estalo, assim, que essa máscara estava tão acoplada a mim que eu não via que eu não sou assim, 100%, né? Então, eu tenho os meus momentos de raiva, eu tenho os meus momentos de descontentamento, e eu já admito isso, e para mim é uma vitória, porque antes eu não via, entende? Essa é a nuance da coisa, porque a gente tem tanta certeza, vive aquilo com tanta intensidade, como se fosse uma verdade absoluta, que a gente não dá brecha para essa máscara se deslocar um pouco e eu ver o que tem ali atrás, né? Então, quando eu me permiti esse movimento, e precisa ser um movimento amoroso, como a gente sempre fala, eu vi, não, aqui tem raiva, tem, sabe, tem ciúme, tem carência, tem muitas coisas, e tudo bem, né? E até eu comentei, né, com o Jorge, poxa, eu acho chato ter que dormir, né, porque essa história do pai no hospital, aí tinha que ficar lá, tinha que ficar aqui na mãe. Aí, porque antes eu não podia admitir para mim, não, eu tenho que querer ficar lá bem querida, porque eu sou boazinha, né? Mas aí eu admiti, não, eu acho chato ter que dormir lá. E tudo bem, eu durmo, mas eu acho chato, entende? Então eu tô vendo alguma coisa dentro de mim. E normalmente a gente abafa tudo isso. Não, ninguém pode saber que eu acho chato. Porque, né, eu sou a Cristiane boazinha. Estou me expondo aqui, né? Mas eu acho que essa exposição, a Helena faz muito isso, eu acho muito bacana.
o que faz com que esses exemplos o que faz com que a aula tenha, né, realmente um conteúdo palpável, assim, que a gente consiga trazer essas coisas para o nosso dia a dia e realmente conseguir algum avanço, né? Posso mudar de slide, mais alguém? Cris, Oi? eu posso dar uma ideia aí Não sobre a pode? carapaça? Não pode quanto deve. A carapaça, gente, ela é feita tanto de vibração como de fluidos, de magnetismo. E esse magnetismo, ele cria densidade. Aí é que forma a carapaça. Quanto mais materializado, quanto mais inferior for o pensamento, quanto mais negativo ele é, mais densidade e acúmulo ele tem. Então, ele vai ter um acúmulo de quantidade e de intensidade. Essa intensidade é que faz com que a gente fique prisioneiro dessa carapaça. Então, eu quis só fazer esse comentário, porque acho que todo mundo precisa entender isso. O que é que diminui essa intensidade e essa densidade? O que faz diluir esse magnetismo é a prece. E vocês precisam entender isso. A necessidade de orar, mas com calma, com paciência, sem pressa, indo para o coração, produzindo um fluido, diminuindo a velocidade das vibrações, a intensidade, diminui-se a quantidade e aí vai se diluindo, isso passa. Se não orar, se não tiver muito conectado, se extravasar instintos a todo momento, essa densidade ela aumenta. Essa densidade é que causa cegueira, que a gente vive dentro do automatismo, ela causa preguiça, porque você já está acomodado ali. Então, é preciso que vocês pensem um pouco nisso. A calma. Caiu? Caiu, acho que caiu, sim. Vamos esperar ele voltar. Por exemplos que a Cris colocou ali. Ô, Jorge, deu uma Por isso, caidinha de uns 30 segundos. Reseta aí, é, bota a fita para trás. não, estava dizendo que a necessidade da prece e Sim. a paciência, a brandura, ela faz com que a percepção desça para o coração. Quando ela desce para o coração e a prece dilui, aí você começa a ver, que foi o caso que a Cris falou aí, olha, agora eu estou vendo um pouco disso, eu estou vendo um pouco daquilo, eu estou vendo, né, que eu não era tão perfeita e tudo bem que eu reclame um pouco, tal. Antes ela não via, que ela mesmo deu depoimento, então, antes eu não vejo nada. Então, é uma densidade que ela está se transformando, ela está se diluindo, não é? E a percepção, ao invés de estar congelada dentro do automatismo, ela começa a descer para o coração. Por isso que precisa de muita calma, de muita paciência, de muita serenidade e de muita oração dentro do processo. Era isso, Cris. Obrigado. Eu que agradeço. E é interessante isso que o Jorge acabou de falar, porque assim, ó, não é o fato, assim, então agora eu vou reclamar. Quando eu vejo, eu observo esse pensamento, não deixo ele me dominar e ele acaba se diluindo, porque a partir do momento que ele é observado, ou seja, que aquilo é exposto, né, ele se dilui. Então, é esse o movimento, né? Então, para que a gente não compreenda assim, não, então eu vou sair reclamando de tudo e fazendo o que eu quero. Não, aí eu vou estar dando força para o meu instinto. Então, eu flexibilizo essa máscara, percebo, ou seja, existe uma percepção, que é o título da nossa aula, e essa percepção traz o entendimento, a compreensão, que vai chegar até a transformação, né? Então, é um movimento realmente benéfico. O objetivo da criatura que habita mundos inferiores como o vosso é a libertação. O espírito precisa elevar-se a ponto de absorver toda a matéria, e isso só é possível com a expansão da consciência, que consequentemente contraiu-se com a grande queda espiritual. Então, meus queridos irmãos, existe uma consciência de tudo isso que vos falo, só não há ainda a percepção por tua parte. Então, hoje nós sabemos que existe um subconsciente, né? Muito vasto, tanto das vivências
passadas, ou seja, passadas no sentido de, não gosto muito da palavra negatividade, mas tudo que a gente acumulou de experiências, vamos usar a palavra experiência, né? Então, todas as nossas experiências que não são tão benéficas, ou seja, que trazem para nós hoje os impulsos que nos prendem aí nessa repetição, né? E nessa repetição de comportamento, nesse condicionamento, nessa mente mecânica. E existe também um superconsciente, porque nós já conversamos sobre isso, nós somos criaturas perfeitas, filhas de Deus, que sofremos uma queda espiritual, então dentro de nós existe um anjo, um arcanjo, né? Um ser perfeito. Então, do átomo ao arcanjo. Então, é preciso que a gente acesse esse superconsciente, e a gente só consegue isso através dessa expansão de consciência, que nesse momento está contraída, né? Então, o que a gente percebe? Nós percebemos muito pouco. E o mais interessante, e agora fazendo esse curso lá do PNL, que a gente está bem no começo, eu e a Helena, né? A gente vê o quanto é interessante as questões do comportamento. E fica muito claro que o comportamento, ele não é a identidade, inclusive dentro da PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Então, eu tenho comportamentos. Então, o que são os meus comportamentos? Da onde eles vêm, né? Então, é preciso que a gente perceba tudo isso, para que então essa transformação seja feita a nível mais profundo, vamos dizer assim, né? Não tão superficial. E esse inconsciente tão carregado, ele traz impulsos o tempo inteiro e a gente não percebe. Então, na maioria do tempo, nós somos manipulados, né, pela nossa própria mente, por esses impulsos que habitam ali o nosso inconsciente. E todo esse trabalho, que o Jorge falou ali no início, né? Quais são os nossos objetivos com esse curso? É nos libertar desse automatismo, que é o que ele fala ali, né? O nosso grande objetivo é a libertação. E tudo passa pelo pensamento, e tudo vem do sentimento. Apesar de ter algumas pessoas que falam, né? Alguns autores, não os espíritas, mas que primeiro é o pensamento. Nós já estudamos que primeiro vem o sentimento, né? Então, o sentimento vem antes do pensamento. Então, é uma sequência e a gente precisa estar muito desperto, muito atento, muito manso, né? Muita calma para perceber tudo isso. Então, ele diz, né? Então, meus queridos irmãos, existe uma consciência de tudo isso, né? A gente só ainda não consegue perceber. O grande trabalho que fazemos juntos é o de instrução, né? Então aí ele vem dizendo, né, finalizando, que existe essa ligação, né, que é muito maravilhosa, muito intensa, que vem acontecendo, e o grande objetivo deles para conosco é a instrução, para que então haja a percepção e com ela vem a compreensão. Compreender quem és é a grande chave que te permitirá voltar para casa. Que casa é essa, né, gente? É a casa do Pai, que está de portas abertas. A alegria do centro, que é amor, aguarda teu retorno. Já é hora de acordares, de teres essa consciência desperta, de entenderes que foste criado para a felicidade. Um grande e fraterno abraço do nosso amigo espiritual, né? É isso aí. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sabe, Cris, um movimento que eu vejo que contribui para esse processo de libertação, expansão de consciência por conseguinte, né, melhora das atitudes, a gente foca muitas vezes no curso em falar olhar para dentro, mas olhar para dentro às vezes é difícil. Mas fora é um reflexo do dentro. Então, a própria Joana de Ângeles fala para a gente estudar o que tem fora. Porque estudando fora a gente olha para dentro, né? Então, essa questão de observar a atitude dos outros. E o que for bom, repetir. E o que for maléfico, repelir e não querer fazer igual, eu acho que é o grande chave, sabe? Eu Sim. acho que a chave tá ali, sabe?
Porque a gente vê vários exemplos positivos, às vezes, ao longo do dia, né? E ou não dá bola para eles, ou fica com ciúme e inveja e tenta rebaixar a atitude do outro, tipo, não dá o devido valor para a atitude que a gente viu, né? E quando é maléfico, a gente pega e fala mal do outro, mas não faz um estudo do quanto que aquele maléfico também tem dentro de nós e a gente replica. Então, Sim, esse estudo né? Porque tem uma parte que ela fala, autoconhecimento, daí pergunta, mas como? E ela fala que a melhor maneira da gente estudar espiritualidade é observando as pessoas que nos cercam na própria vida, sim, né? Então, essa questão, né, de estudar o outro, de analisar o outro, não para julgar ele, para rebaixar ele, para inferiorizar ele, mas para aprender com ele, sim, né? com Então, certeza. assim, como você falou, todo mundo tem você falou de superconsciência, né? Tem vários termos para falar isso daí. Então, todo mundo tem alguma atitude angelical que pratica ao longo do dia, Sim, né? Todo mundo tem alguma atitude que seja um grande exemplo para a gente. Às vezes, essa atitude é feita por quem a gente até mais repele, mas ela tem alguma coisa que se destaca e que a gente nem faz. Então, aprender com essa atitude do outro é um caminho, sabe, que a gente pode ir inserindo cada dia. É isso que eu queria comentar. obrigada, querido. Então, se a gente pegar como parâmetro, né, porque eu acho que nosso grande guia é o Evangelho do Cristo. E se a gente realmente tiver essa vida nova como objetivo, e olhar para os outros, né, e para o outro e para mim mesmo, e observar o que é bom e o que não é tão bom, e se eu tiver realmente um objetivo bem determinado, uma vontade firme e coragem, né, para realmente levar tudo isso muito a sério, como um objetivo primeiro na minha vida, né, e não como alguma coisa que eu faço quando me sobra um tempo. Então, eu acho que a grande chave realmente é trazer isso para o dia a dia, para a minha vida como uma verdade, né? Como uma maneira de viver. Aí sim, com certeza vai fluir muito melhor. Então tá, gente, eu vou encerrar a minha parte, vou dar agora a sala para nossa querida Clô. Já tá aí, Clô? Ô, Cris, Oi? Claudine está presente, sim. Deixa eu Então, fazer um comentário a respeito disso que o Jean falou, Sim, porque assim, a gente deve aprender com o mundo exterior. Ele está aí por isso, tanto que ele é um espelho daquilo que está acontecendo dentro de nós. A ideia, Jean, é chegar na causa e não no efeito. Por exemplo, como você falou, uma pessoa tem inveja, mas de onde vem a inveja? Essa que é a ideia, é se aprofundar mais. E essa profundidade a gente só encontra dentro da gente. Por exemplo, eu faço um julgamento de uma pessoa e eu vejo a pessoa fez uma coisa errada e eu faço um julgamento. Mas de onde vem esse julgamento? Qual é a causa desse julgamento? E qual é a causa que está por trás da outra causa que, sabe? Então, porque isso, segundo o próprio Kardec, esse autoconhecimento, ele leva a um processo de humildade, que é você enxergar a verdade sobre si mesmo. E essa autoidentificação, que é uma identificação das causas, ela dilui a própria energia da sombra, permitindo que o self se apresente, que a luz chegue no processo. Então, até no Evangelho colocou isso como você colocou, que ele tem lá o argueiro e a trave, não é? Que todo mundo é um espelho de todo mundo, que é um fato. E que nós devemos aprender com tudo isso, nossa, é maravilhoso. Mas que devemos também buscar algumas respostas dentro de nós, que são as causas, de por que a gente está tendo aquela atitude. Então é importante, de onde vem a inveja? De onde vem o ciúme? De onde vem a necessidade de julgar e criticar o outro? O que tem por trás disso? O que me movimenta a ter esse comportamento? Mesmo que eu veja isso no externo. Esse ensinamento, ele leva a gente a um processo de autoconhecimento mais profundo, que leva a gente a um processo de humildade, a
a conhecer a gente mesmo e a saber que a gente não é aquilo que a gente está pensando que é, não é? Que é um outro texto que um amigo mandou hoje, que é maravilhoso, né? Ele diz que a gente imagina que é uma coisa e, na verdade, é outra completamente diferente. Então, as ideias, elas vêm por aí já, não é? De a gente pegar informação, o universo está dando o tempo todo de todas as formas. Tudo que a gente faz durante o dia é uma informação que a gente precisa, mas que nem sempre a gente está apto a captar essa informação pela pressa, pela desorientação que a gente vive, pelos processos que a gente está vivenciando mentalmente, né? Por uma mente desajustada, e etc, etc. O problema é de se libertar de todas essas camadas e dessas carapaças, né? E fazer um processo realmente que permita te libertar das causas. É isso aí, gente. Então vamos aí. Muito obrigado, Cris. Valeu, gente. Obrigada também. Eu vou passar aqui para a Clã, então.